Muito boa noite, muito bem-vindo. Os últimos dias têm dado maior atenção ao trabalho que está a ser feito para recuperar algumas das zonas mais afetadas pela depressão Christine. O Estado, como sabe, respondeu com um pacote global de 2,5 mil milhões. O senhor disse na altura que os apoios de 500 e de 1.000 euros eram claramente insuficientes para quem tinha perdido tudo. Hoje certamente já saberá que uma coisa são os apoios sociais diretos e outra é o valor de até 10 mil euros para a reconstrução de habitação própria e permanente. Parecem-lhe estes valores mais adequados nesta fase já? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que a resposta a esta crise foi reveladora de muita incompetência que há no nosso Estado e também de uma enorme falta de empatia para com as pessoas. Digo uma enorme incompetência porque nós já tínhamos tido outras crises que devíamos ter aprendido com elas, como aconteceu com os incêndios este ano, em 2017, como aconteceu com o apagão, que foi há uns meses atrás, e em que toda a gente falou de geradores, de energia, etc. Passaram estes meses todos, não havia geradores nas autarquias, os autarcas pediam geradores, o Governo dizia que já os tinha comprado, mas ninguém sabia onde é que estavam. O Ciresp voltou a falhar, apesar de já lá termos gasto 700 milhões de euros, e sobretudo não tivemos uma resposta à altura de um Estado que, como tenho dito, nos cobra tanto em impostos e não foi capaz, sabendo que vinha aí, que não era uma tempestade, mas um comboio de tempestades, de coisas simples como reconstruir telhados. Morreram 3 pessoas só nas últimas horas, porque estavam elas próprias a reconstruir os seus telhados num Estado que devia ter feito isso e não fez. Hoje eu verifiquei... Mas em tão pouco tempo não é pedir demasiado do Estado uma resposta mais rápida do que aquela que seria humanamente possível? O que lhe perguntava, de facto, era em relação às verbas. Para irmos por segmentos. Repare, já lhe parece mais adequado, pelo menos, estes valores, agora que já os conhece melhor? Eu hoje disse aos jornalistas que acho que só por isso esta campanha já tinha valido a pena. Porque foi preciso chamar a atenção para um absurdo que o Governo tinha dado a entender e tinha anunciado. 500 euros por pessoa, Clara de Sousa, 500 euros. Nos apoios sociais imediatos. 500 euros, mas alguém faz alguma coisa depois de ter perdido praticamente a casa toda, ou a exploração toda, ou ter visto os seus caminhos cortados para a casa, ter ficado sem janelas, com 500 euros. Mas aí vão os apoios à reconstrução e não são os 500 euros. Não, isso é outra coisa. Eu estou a falar daquilo que as pessoas precisam imediatamente. Quer dizer, quando nós temos um Governo que acha que 500 euros ou 1.070 euros são suficientes para famílias que acabam de perder tudo, está tudo errado. E, portanto, eu acho que o Governo nos fez bem em vir deixar claro que esses apoios na reconstrução podem chegar a 10 mil euros. Mas repare, mesmo assim, 10 mil euros, eu tive com os meus olhos, eu fiz aquilo que o Governo devia ter feito logo no próprio dia, que foi ir ver pessoalmente pessoas que tinham perdido praticamente tudo, a sua exploração, a sua casa, os seus negócios. E sabe por acaso o que é que me disseram? Que já nas outras tempestades, nos outros problemas, que esperavam que o Governo não voltasse a cometer o mesmo erro. Fazer estes limites de 10 mil euros ridículos para quem acaba de perder tudo, mas eu acho que o 500 euros ainda foi mais insultuoso para quem todos os dias, enfim, contribui para o Estado português e não tem nada de volta. E onde é que, no seu entender, seria necessário colocar mais dinheiro? No apoio direto às famílias, às empresas, na recuperação da rede rodoviária, por exemplo, afetada? Agora. As pessoas estão a precisar agora. Não estão a precisar de apoios que dependam de vistorias das CCDRs. Vamos ser francos, a maior parte das pessoas não sabe o que é CCDR. Nem sabe para que é que servem. As CCDRs são dos segmentos mais burocráticos do Estado. Ficar à espera que qualquer vistoria aconteça, nós ainda, em relação à última tempestade, há vistorias que ainda não estão feitas. E, portanto, só podemos estar a gozar com as pessoas quando lhes dizemos que neste país o Estado leva-lhes metade em impostos, diretos e indiretos. Mas quando precisam do seu apoio, vão ficar dependentes de não sei quantos processos burocráticos. Então, muito rapidamente, o que é que este Governo poderia ter feito diferente e mais rapidamente? Deixa-me só dizer isto. Mais grave ainda foi um ministro ir à televisão dizer para as pessoas usarem o seu salário do mês passado. Até ao final deste mês. Isso mostra, até ao final deste mês, porque isso mostra como os ministros e os primeiros ministros e quem nos tem que governar de facto não têm nenhuma noção da realidade. As pessoas não ganham o salário do ministro, nem do deputado, nem do presidente de Câmara. As pessoas ganham 900 euros, há pensionistas que têm 200, 300 euros, viram-se perder tudo e agora ouvem um governo dizer assim, usem o salário do mês passado. Onde é que está a competência, a empatia e onde é que está aquilo que precisávamos, que era um Estado que funcionasse? Não está. E quando se junta incompetência com falta de empatia, dá em tragédia. E é isso que está a acontecer neste momento. Deixe-me só dar outra nota que eu acho que como candidato a Presidente da República devo dá-lo também, que é sobre o Sr. Ministro da Administração Interna. Sim. Que conseguiu dizer várias coisas
todas elas trágicas, em 3 dias. Ela vai ser ouvida com caráter de urgência no Parlamento. Que explicações é que espera da Ministra? Olha, uma era, pelo menos, saber que plano nacional é que existe e não perguntar, mas que plano é que existe? Eu não sei de plano nenhum. Quando uma própria Ministra da Administração Interna diz que não faz ideia de um plano nacional de proteção civil, isso transmite para o país uma ideia de absoluto desleixo, de absoluta desorganização. E isto também é sofrimento, claro. Quando a Ministra diz, no meio da tragédia, que não sabe o que é que aconteceu, quando era fácil perceber o que é que aconteceu, que não sabe o que é que tinha que fazer, quando também era fácil, na minha perspectiva, pelo menos saber como se devia reagir. E diz que estamos a entrar num processo de aprendizagem coletiva. Eu deixo esta pergunta à Ministra da Administração Interna, que não me leva a mal. Quantas mais pessoas vão ter que morrer nesta crise para o Estado português fazer a aprendizagem que tem que fazer e ir em auxílio dos seus cidadãos? E eu acho que o Governo, o Estado e mesmo o Presidente da República, que acho que viajar para o Vaticano no meio de uma crise destas nem parece o próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é de uma falta de empatia gigantesca. Portanto, eu acho que funcionou francamente tudo mal, de uma incompetência grotesca, e nós já devíamos ter aprendido com isto. Se for eleito Presidente, que escrutínio é que fará para acompanhar esta situação, para terminar este tema? Quando eu falei da proximidade é porque eu acho mesmo que um político deve ser de proximidade. Eu estive no dia a seguir em Leiria, na zona que tinha sido devastada, ouvi críticas, como um político tem que fazer, ouvi muita gente a apoiar, ouvi pessoas a agradecer-me por estar ali presente, e eu não sou nem Primeiro-Ministro, nem Presidente da República, nem Presidente da Câmara. Mas entendi que pelo cargo a que me estou a candidatar devia estar junto das pessoas. Esse sinal de proximidade, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, devia ter sido dado de início. E depois, nunca passar a ideia à população que não fazem ideia de com o que é que estão a lidar. O Presidente da República, por acaso vi hoje, isso respondeu a um jornalista assim, ninguém tinha a noção da dimensão dos danos e dos estragos. Muitos autarcas também não tinham. E a própria jornalista perguntou-lhe ao Sr. Presidente, se tivesse vindo no próprio dia, ou no dia a seguir, tinha visto logo a dimensão dos estragos. Quando os políticos se fecham nos seus gabinetes, passam a ver da televisão o que está a acontecer, e não têm medo da população, têm medo do seu povo, está tudo errado. Portanto, eu diria que a proximidade fez falta, mas também deixe-me dizer-lhe o que é que eu acho ainda que fez falta. Fez falta nós, de uma vez por todas, olharmos para certos setores do Estado que estão a falhar e falham em todas as catástrofes, em todas as epidemias, claro, e não podemos ter tolerância com eles. Eu refiro-me à proteção civil e refiro-me aos sistemas de comunicação montados. Eu não aceito que no meu país se gastem 700 milhões de euros num sistema de comunicações que sempre que há uma tragédia dizemos que vamos mudar, que sempre que há uma tragédia dizemos que vamos alterar, e quando as coisas acontecem, falha sempre nos incêndios, nas cheias, no apagão. Eu acho que nós não falhou com a mesma dimensão que falhou em 2017, não, mas falhou. Eu vi polícias e esquadras de polícias dizerem que ficaram horas sem comunicações. Sim. Isto, na minha perspectiva, não é aceitável. E eu acho que um Presidente da República, só antes de mudarmos de tema, eu acho que um Presidente da República pode não ser uma força de bloqueio, mas ser uma força de exigência e de escrutínio. É isso que eu quero ser. Porque se formos um Presidente... O António José Seguro disse uma coisa numa das entrevistas que deu, não me recordo se foi ontem ou se foi anteontem, que disse: o meu primeiro dever de lealdade é com o Primeiro-Ministro. Não é. O nosso primeiro dever de lealdade é com o povo português. E é isso que devemos fazer, mesmo que isso gere politicamente alguma perturbação. As pessoas que estão sem telhado também estão com perturbação. As pessoas que estão sem alimentos também estão com perturbação. As pessoas que estão sem caminhos para aceder às suas casas também estão com perturbação. Portanto, um Presidente tem que ser exigente em nome do seu povo. É isso que eu espero poder fazer. André Ventura, o senhor já disse que deixará a liderança do Chega se for eleito Presidente. Quando é que pensa fazê-lo exatamente? Na noite eleitoral, antes da tomada de posse, depois da tomada de posse? Eu acho que o Presidente da República é o cargo político, enfim, de chefia, de liderança de um país. E por isso sempre entendi que não se deve confundir com a liderança de um partido. O povo português foi chamado a votar no dia 8, escolheu que eu estivesse na segunda volta, portanto que fosse o candidato de direita mais votado. Sim. Isso deu-me uma enorme honra. Isso significa também que na escolha que fizerem, saberão que a decisão de um Presidente da República terá um impacto de mudança em todo o sistema político e que para o Chega obrigará depois a fazer uma escolha democrática de evolução. Mas isto vamos Mas quando, André Ventura? Enfim, se eu for eleito Presidente da República, o Chega terá que iniciar rapidamente no dia? Um processo, não digo no dia, mas terá que iniciar rapidamente um processo de Eu pergunto-lhe isto porque entre a eleição e a tomada de posse pode haver momentos de alguma instabilidade política e nessa fase compromete-se a não ter qualquer tipo de intervenção política junto do Chega, mesmo que de forma informal. Sim, Clara de Sousa, mesmo que informal. Eu quando disse que queria fazer uma campanha e fiz toda ela baseada em questões das pensões, da saúde, da justiça, do combate à corrupção e sair das picardias partidárias, eu estava já a transmitir aos portugueses a imagem que quer que seja de Presidente da República de duas coisas: que serei um Presidente fora dos partidos, mesmo tendo um partido, como Tomário Soares também tinha um partido, como Jorge Sampaio teve partido, como Cavaco Silva teve partido. Portanto, não deixarei de ser uma pessoa com um partido e com ideias e com convicções.
E quem vota sabe isso muito bem. Ninguém está a votar ao engano. Pensar, ele, afinal não é bem o Chega. As pessoas sabem que eu sou o líder do Chega e um dos seus fundadores. Portanto, votaram nisto, quiseram. Mas não quer ser líder do Chega se for eleito presidente. Evidentemente, nem acho que isso fosse razoável. Acho que isso é importante. A segunda coisa que acho importante é dar ao Chega, como maior partido no Parlamento, segundo maior partido, ou maior partido da oposição neste momento, a capacidade de, sem influência e sem interferência, escolher o sucessor. Então é precisamente nesse ponto, porque eu lembro-me ainda de uma entrevista que o André Ventura deu há uns anos ao Vítor Matos. Ainda continua a defender que o Presidente tenha um braço armado no Parlamento para poder liderar o Estado. Não se trata foi esta a expressão. Eu sei, mas não se trata de um braço armado. O Francisco Sá Carneiro, o Dr. Francisco Sá Carneiro dizia que o sonho dele era um governo, um presidente e uma maioria. E não era nenhum ditador. Era alguém que entendia que para as reformas que o país precisa, nós precisamos de duas coisas. De dar um murro na mesa, porque nós estamos numa degradação absoluta. Ainda agora se viu isto em relação à crise que estamos a enfrentar. O Estado está sem rei nem roque. Parece uma república das bananas, muitas vezes. Nós precisamos dar esse murro na mesa. 2. Nós precisamos que haja um trabalho conjunto e não um trabalho de bloqueio entre Presidência, Governo e Parlamento. Isto significa que eu até estou em melhores condições do que outros de conseguir, por exemplo, no combate à corrupção, garantir que o Parlamento também faz o esforço necessário para que as reformas aconteçam e que cheguem a mim, enquanto Presidente da República, no sentido certo. Isso não... chamar isso um braço armado, enfim, não é necessário. Mas onde é que traça essa linha? Entre essa influência na construção de um bloco que seja e a interferência? É na construção de um bloco que seja para trabalhar em prol do país e não contra o país. Porque se nós andamos sempre de eleição em eleição, sempre com um poder a bloquear o outro, durante os próximos anos, claro, nós não vamos crescer e precisamos de crescer, nós não vamos ser mais transparentes e precisamos de ser, nós não vamos conseguir dar mais rendimentos e mais pensões às pessoas e precisamos de o fazer. Sim. Portanto, o que se trata é de reproduzir, digamos assim, o próprio sonho que Francisco Sá Carneiro... Não me estou a comparar. Estou a dizer que é um sonho que Sá Carneiro tinha, que eu também tenho, que é de conseguirmos ter em Portugal uma maioria democrática que rume para o mesmo lado, do desenvolvimento, do enriquecimento de todos e da democracia. E isso obriga a um Presidente, a um governo que trabalhe no mesmo sentido e a uma maioria. Não me parece que seja nenhum choque. A frase nem é minha, como digo, é do fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro. Sim, mas apesar de tudo são planos diferentes. Nós tivemos uma maioria no governo da AD, entre Passos Coelho e o CDS de Paulo Portas. O Presidente da República era Cavaco Silva. Havia uma maioria, mas a relação institucional mantinha-se afastada de alguma maneira. O facto de serem da mesma área política não fazia com que o Presidente influenciasse o governo ou que tivessem... Mas também aqui há modelos de presidente diferentes. E eu acho que também deve assumir isso ao país. O país sabe que não elegerá uma jarra de enfeitar. O país sabe... Cavaco Silva foi uma jarra de enfeitar? Não, eu estou a dizer o meu estilo. Não vou ouvir isso, é com o professor Cavaco Silva. Eu estou a dizer aquilo que eu farei. Ninguém quer um presidente, André Ventura, para enfeitar, para servir de enfeite ou de quadro de moldura. Aliás, uma das razões que eu acho pelo qual o meu opositor tem descido frequentemente nas sondagens nos últimos dias é que as pessoas, pela primeira vez desde há muitos anos, começaram a ouvir aquilo que ele pensava sobre as coisas que é nada. Que é, sobre saúde temos que juntar, sobre combate à corrupção temos que juntar, sobre aumento de pensões e de rendimentos temos que falar com as pessoas e juntar todos e eu ser do Palácio de Belém. Francamente, até o vazio em política, ao fim de um tempo, começa a ter que ter escrutínio e começa a cair nas pessoas, não é? Os poderes do Presidente, tal como os temos, e obviamente não vamos continuar a falar da necessidade de alterar a Constituição para tudo isso, falemos de uma questão daquilo que na verdade deseja para este cargo. O senhor há muito que defende este reforço. Que é um exemplo simples. Do Presidente da República, diz os poderes do Presidente da República. Se eu fosse Marcelo Rebelo de Sousa, eu ouvi o Governo primeiro dizer que eu não quero voltar à questão da tempestade, só quero dar um exemplo do que o Presidente podia e pode fazer diferente. Há uma crise como a que estamos a viver, o Governo reage, anunciando uma série de medidas. Essas medidas não passavam, no início, por exemplo, pelas portagens. Eu fui dos primeiros a dizer que sentido é que faz não haver eletricidade em zona nenhuma e os pórticos das portagens estarem a funcionar. O Governo vem depois de eu ter falado, dizer, vamos isentar as portagens durante uma semana. Então um Presidente da República não deve dizer ao Primeiro-Ministro assim, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos com pessoas que continuarão a vir nos próximos tempos, a vir do Algarve, de Trás-os-Montes, de Lisboa, de Setúbal, para ajudar as pessoas. Faz algum sentido que num momento de crise como estes se cobrem portagens a quem vai para ali. Mas isso é magistratura de influência, André Ventura. Eu percebo, mas deixe-me lançar algo que, enfim, na última entrevista que lhe fiz, o senhor já disse que não quer ser um presidente de corta-fitas, não é nada disso que quer ser. Nem acho que ninguém que vote em mim queira isso. Bom, o presidente tem poderes, não é apenas um corta-fitas, claro. mas é essa a expressão que tem usado. E na última entrevista que lhe fiz, o senhor identificou-se com um modelo francês semipresidencialista com poderes reforçados. No entanto, em 2019, o senhor defendia um regime presidencialista puro,
com a extinção do cargo de Primeiro-Ministro. Esse objetivo mantém-se ou foi abandonado? Não, o Chega teve uma evolução também, isso foi visto nas várias propostas de revisão constitucional que foram apresentadas, em que o que nós pretendemos e queremos apresentar é duas coisas. O Presidente da República tem uma legitimidade reforçada, porque é eleito com mais de 50%. Temos visto nos últimos anos que pode ser e deve ser uma voz influente na condução do país, mas também no escrutínio aos ministros, ao Governo e a garantias de integridade. Garantir que não há governos suspeitos de corrupção, que se mantêm em funções. Sim. Isto obriga a que o Presidente não seja, senão também não vale a pena pagarem-lhe o salário. Se for para eleger uma figura que está lá sem fazer nada, não vale a pena estarmos-lhe a pagar o salário. Nem vale a pena o que gastamos com ele. Sim. Francamente, nem com ele, nem com a Casa Presidencial, nem com a função presidencial. Mas Portanto, hoje já não for, faz esta defesa ou seja, Portugal precisa de um Primeiro-Ministro. O Chega apresentou uma proposta de revisão constitucional que foi há um ano. Temos que ser sérios. Isso foi há 6 anos. Houve uma evolução na revisão constitucional. Sim. E a última consagrava um equilíbrio de poderes com um Presidente mais interventivo, mas com a existência de cargos diferenciados. E que poder em especial escolheria que fosse fundamental para um Presidente? Olha, este que eu lhe estava a dizer, por exemplo, de fazer exigências, por exemplo, que o Governo governe de acordo com resultados. O caso da saúde é paradigmático. Olha, hoje é Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Por isso é que eu trouxe também este símbolo aqui, porque acho que é uma luta que nos deve juntar a todos, à esquerda, à direita, deve-nos mobilizar a todos. Uma das coisas que mais tem falhado neste último tempo é um Governo e também um Presidente da República que desistiram perante uma saúde que cada dia colapsa. Nós, quando temos doentes urgentes à espera 20 horas para ser atendidos, a saúde está a colapsar. Mas a saúde tem solução fácil? Quando nós temos, até no caso da oncologia, por isso é que eu lhe estou a dar este exemplo, que tinha sido estabelecido como meta do Governo, 25% dos casos, mais de 25% das pessoas que têm que ser submetidas a uma cirurgia oncológica em Portugal, passam o tempo legalmente previsto de espera, é 1/4 das pessoas, significa que falhamos. Pergunta, o que é que o Presidente da República pode fazer aqui? O Presidente da República pode e deve dizer ao Governo que tem que cumprir resultados e que tem que cumprir metas. Por isso é que ele é o chefe de Estado. E se não cumprir? Não é? Se não cumprir tem que ter consequência política. Que consequência política? A consequência política, primeiro, de ser exposto perante a opinião pública e, segundo, se isso chegar a esse termo, de que o titular da pasta, a política exige responsabilidade. Em democracia, os ministros, os secretários de Estado, devem ser responsáveis. Ora, se uma ministra diz que se estabelece como meta para um ano ou 2 anos, reduzir os tempos de espera para cirurgia nos hospitais, e falham, e até no caso da oncologia, que é uma situação limite, que as pessoas, eu penso que todos já passámos por isso, com as nossas famílias, ou connosco, ou com pessoas próximas, ver a aflição das pessoas e um Estado que não responde, apesar de estar sempre pronto para lhes cobrar impostos. Então eu acho que o Presidente deve dizer, meus amigos, têm 1 ano para que este prazo seja encurtado. Se não acontecer, haverá consequências. Mas a responsabilidade última não é do próprio Primeiro-Ministro, André Ventura? A responsabilidade última é de todos os titulares políticos que têm funções. O Presidente deve ser exigente. Se não, voltamos à questão que estávamos no início. Se um Presidente vê a saúde a degradar-se, se um Presidente vê erros de palmatória, como uma ministra a dizer que não sabe o que é que falhou nem o que é que pode fazer melhor pelo país. Se vemos um ministro ir à televisão dizer para os imigrantes que perderam a casa nos incêndios, os nossos, lá fora, tivessem seguro, se não tiverem, paciência. Então o Presidente da República tem que ser capaz de dar um murro na mesa e dizer, meus caros, isto não pode continuar a acontecer. O Presidente Jorge Sampaio pediu que... E o próprio Marcelo Rebelo de Sousa também, como Não, sabe. O Presidente Jorge Sampaio pediu que Armando Vara saísse por ser suspeito, por não ter integridade e não tinha... E o senhor vê-se a exercer essa pressão sobre um governo nesse Se houvesse outros Sócrates e outros Armandos Vara, mas de certeza absoluta. Claro de Sousa, a estabilidade não pode ser conseguida a qualquer preço. Nós não podemos... Portugal tem um problema endémico de corrupção. Nós não podemos continuar a permitir que haja um conjunto de pessoas que, em vez de estarem para servir a causa pública, estão para se enriquecer à custa da causa pública. E eu já dei vários exemplos, até do ponto de vista da política mais partidária, de quando nós temos que ser exigentes desse ponto de vista, fomos, mesmo pagando um preço político. Eu acho que o Presidente da República, se vê situações de corrupção, de desvio de dinheiro, tem que agir. Não é uma questão de querer agir, é ter que agir. Deixe-me colocar-lhe uma questão, até para perceber um cenário, por princípio, como é que poderia reagir um Primeiro-Ministro sob investigação após denúncia anónima, que nega qualquer tipo de irregularidade, denúncia anónima de corrupção, aproveitando essa deixa, nega qualquer irregularidade, o Governo mantém maioria parlamentar, fica politicamente fragilizado e sob forte pressão da opinião pública. Que ponderação fará André Ventura enquanto Presidente? Primeiro exigirá consequências e explicações, que é uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa não fez. Se estamos a referir-nos ao caso da SPI não viva, mas podemos estar a referir-nos a outros que ocorreram. Os políticos têm os mesmos direitos que os outros. Há a presunção de inocência, direito à defesa. Eu não estava a falar do caso da SPI não viva, não havia aqui nenhum Primeiro-Ministro suspeito de corrupção. Não, mas houve denúncias também anónimas, de irregularidades.
há uma suspeita, seja de corrupção, seja de desvio de dinheiro, seja do que for. Uma suspeita sobre aproveitamento próprio dos recursos públicos. Uma coisa que o Presidente da República pode e deve fazer, porque tem função e legitimidade para isso, é exigir explicações. É dizer, ao Sr. Primeiro-Ministro, tem os mesmos direitos de defesa em tribunal que todos os outros, mas tem que ter deveres acrescidos. E esses deveres são de transparência, de procurar explicar às pessoas o que está em causa e não enganá-las, de não procurar evitar que se consultem as suas declarações de património ou de rendimentos, etc. Ou seja, o Presidente deve fazer que os ministros, os presidentes dos governos regionais, que é uma coisa que falhou também, os membros do governo, tenham que dar explicações. E essa explicação tem que ser minimamente credível e aceitável. E se não for? Aí quer dizer, no limite, mas nós temos que partir do pressuposto de que na cooperação institucional entre o Governo e o Presidente da República, feita uma exigência pelo Presidente da República, que o Governo também tem interesse em ir ao encontro dessa exigência. E fará uma abordagem jurídica ou mais política? As duas, porque há questões jurídicas, de natureza jurídica, mas há questões aqui que são de natureza política. Quer dizer, se há suspeitas de que um Presidente de um Governo regional se anda a desviar para proveito próprio dinheiro do seu exercício de função pública e anda a usar esse dinheiro para comprar casas, para se enriquecer, etc., miraculosamente, sem ninguém perceber como, então o Presidente da República não tem que questionar, ser exigente e também, em alguns casos, pedir esclarecimentos. Olha, essa foi uma das falhas que o país todo teve, e aí nem foi só o Presidente da República. Quando foi a Operação da Madeira, em relação ao Governo Sim. da Madeira, a grande crítica foi a Polícia Judiciária ter levado para lá meios militares. Não, então a grande crítica não devia ser que há titulares de cargos políticos que estão com suspeitas de enriquecerem estranhamente e em não sei quando, e em pouquíssimo tempo. O problema era a Polícia Judiciária ter levado para lá aviões militares. Quer dizer, queriam que fossem como? Na TAP, com toda a gente a ver e a saber o que é que ia acontecer. Este é o tipo de exemplo de como o Presidente da República às vezes pode ter uma influência que não é simbólica, mas é de dizer nos momentos-chave de tensão da democracia. Eu estou ao lado da justiça, eu estou ao lado de quem, das forças policiais, das forças de segurança, eu estou ao lado de quem está a fazer o trabalho do bem. E não darmos sempre a ideia de uma casta política que se protege E de que forma é que essas declarações podem ser vistas como uma pressão indevida sobre a justiça? Pelo contrário, estamos a dizer que a justiça deve ter os meios e a independência para poder trabalhar. E que não há sempre, como há em Portugal, uma casta política que se juntou para se proteger, que criou os meios legais para se proteger, que levou ao Parlamento e a outras instituições, que nomeou para instituições pessoas para os protegerem, e que hoje o que temos é um sistema político que está tão podre, tão corrupto... Portanto, falaria sempre de casos específicos, não teria qualquer pudor em falar desses casos específicos. Tão decadente, um sistema político tão decadente, que criou uma casta de elites que, para se proteger a si próprio, fará tudo. Aliás, a razão de estarem contra mim é para eu pôr em causa essa casta de interesses. E quem é que está contra si, André Ventura? A maior parte do sistema político, porque precisamente percebeu que está posto em causa. Mas parece que é isso que justifica o resultado que teve na primeira volta? Bom, o resultado foi de vencer a direita toda. Por isso, é um resultado que é muito... Que, enfim, foi... É por isso que me permitiu estar na segunda volta. Agora vamos ver o que vai acontecer no domingo. Mas é também isso que na sua opinião, impedirá que vença esta eleição? Isso vamos ver. Nunca tomar o povo português como tonto ou como decidido. Não, é o mesmo povo português que vota, naturalmente, em consciência, na cabine de voto, e democraticamente, André Ventura, há uma larga fatia do eleitorado que não se revê em si. Essas pessoas são o sistema? Deixa-me só dizer isto. Eu vi também mas responda à minha pergunta. Não vou responder. É porque responde sempre com a questão do sistema. Eu vi a entrevista do Dr. António José Seguro e deixaram-no falar muito mais. Estou a deixá-lo falar completamente. Mas foi completamente diferente. Falava, sem nenhuma interrupção. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Eu percebo que eu também falo mais rápido e também tenho mais para dizer. E isso também gera relativamente rápido. Alguma interrupção. Mas responda-me só a esta questão para podermos avançar. Há claramente um sistema de interesses montado com medo e com receio de que a minha candidatura vença. Todas as elites se juntaram da esquerda à direita, até pessoas que andavam a dizer há uns meses que o socialismo mata e o socialismo destrói, juntaram-se à volta do candidato socialista. Olha, mas eu não estou a falar dessas pessoas, estou a falar dos eleitores, André Ventura. Isso vamos ver. Os eleitores. Isso não sabemos. Quem acha que isto está decidido está a menosprezar o eleitorado português. Vamos ver no domingo. Não é os eleitores. É o sistema de interesses que se juntou e desfila pelas televisões. Olha, também podia dizer, o militante número 2 do PSD apoia-me. Só que isso não foi notícia nas televisões. Desfila pelas televisões, mas o André Ventura também tem tido a sua cota-parte muito grande nas televisões, não é? Por falta de o militante número 2 da AD apoia-me. Só que isso não passou nas televisões. Mas cada tipo que sai da casta... Quem é que o apoia? O militante número 2 do PSD veio a público dizer que me apoiava. Viu alguma última hora na SIC, na TVI, na RTP, na CMTV, onde for? Não. Porquê? Porque não interessa. O que interessa é dar a ideia. André Ventura. Deixa-me lá dizer isto, senão eu não consigo. Sim. Para dar a ideia de que há um sistema de pessoas todas, os chamados notáveis, que saíram de uma caserna qualquer, ou de uma caverna, alguns não apareciam há anos, mas de repente saíram para dizer eu estou ao lado de António José Seguro, deem-me lá um minuto de atenção. E acha que isso vai mesmo influenciar aqueles eleitores que
hoje ainda, Clara de Sousa, com aquele grau de rejeição que o André Ventura tem, simplesmente não votam em si porque não se revêem no seu discurso? Acho, sobretudo, primeiro têm medo que eu meta em causa os taxos e os interesses em que se moveram pessoas, nos últimos o público anos. comum? Não, os notáveis. Eu estou a falar do público comum. O público não sabemos ainda. Temos que esperar para ver qual público. Qual público? O público ainda não votou. O público votou na primeira volta e colocou-me na segunda. Mas vai votar no próximo domingo. E aí falaremos. Qual é a leitura que fará? Isso é outra coisa. Eu estou a dizer outra coisa. Eu estou a dizer que os chamados notáveis acham que são donos do voto do povo. E até pessoas que andavam há pouco tempo a dizer que nunca queriam voltar para trás aos tempos do socialismo, conseguem agora apoiar um homem que dizia: José Sócrates, estamos juntos, estamos unidos e vamos juntos para ganhar eleições. Quer dizer, eu nunca me vou esquecer que o Dr. Paulo Portas retirou o retrato do Freitas do Amaral da sede do CDS porque foi para um governo socialista. Agora imagine apoiar um candidato socialista. Portanto, o que é isto? Isto é um sistema de interesses que está a defender-se a si próprio, está a defender os seus poderes. Eu respeito isso. Não venham a falar de povo português. É um conjunto de notáveis, de elites, etc., que está com medo de perder o seu lugar ao sol. No próximo domingo, o povo é soberano e dirá a quem quer ver em Belém. Avancemos, porque temos já menos de 5 minutos. O Presidente da República, enfim, representa o Estado, comunica com outros líderes mundiais, e o senhor já chamou bandido ao Presidente do Brasil, já chamou corrupto ao Presidente de Angola, disse que o Presidente do Governo espanhol devia ser preso. Se for Presidente da República, pensa convidar alguns deles para visitar Isso é Portugal? muito interessante. Eu ouço muitas pessoas dizer assim: não pode dizer que o Presidente da República do Brasil é bandido, quando é, e todos sabemos que é, e que está a deixar o seu povo na miséria, por isso é que estão a vir tantos brasileiros para Portugal, essa é a evidência. O de Angola que enriqueceu à custa do seu povo, e é um tirano, não percebo qual é o medo de dizer isto, mas há um dado esse sim que temos como curioso, claro. Sabe quem é que ganhou as eleições nesses sítios todos? Sabe quem é que ganhou no Brasil, na Venezuela? Quem é que ganhou em Angola as eleições? Fui eu. Porque o povo português que lá está, a comunidade portuguesa que lá está, sabe bem que o que eu estou a dizer é verdade. Por isso, se me perguntar assim, eu não gosto de estar com bandidos, por regra. Não, a minha questão Portanto, iria convidá-los ou não? Uma coisa são cimeiras onde o Estado português tem que estar. Para Portugal. E o Estado português não tem que oficial estar. Portugal. Eu sinceramente acho que ninguém ganharia com o Presidente Lula da Silva em Portugal. O Presidente Lula da Silva representa... Eu nunca faria a figura triste que foi feita no Parlamento português há uns anos atrás e contra a qual me opus, de termos um Presidente completamente com as mãos manchadas em corrupção, na destruição da democracia no Brasil, esteja cá. Deixa-me colocar então a questão de outra maneira. Se for um convite feito pelo Governo português, deixa-me lá dizer isto, se for um convite feito pelo Governo português, não seu enquanto Presidente, o senhor vai ou não representar o Estado claro, nessas circunstâncias? Se a cada minuto houver uma nova pergunta, eu não consigo responder nenhuma. Mas já não tinha terminado? Não tinha terminado, estava a terminar. Está a ver, então dizeste que eu podia desfilar tranquilamente sobre cada pergunta. Não, eu não consigo. diga isso. Depois dizem assim, ele fala muito rápido e é muito intenso. Claro, porque a cada momento vamos perder menos tempo e então responder. Deixa-me lá responder a isto. Eu acho que quanto menos bandidos tivermos em Portugal, melhor. Já temos cá muitos. Não precisamos de mais. 2, é incontornável e inegável que alguns destes dirigentes, apesar de serem presidentes dos seus países, são corruptos, tirânicos e são sanguinários. Portugal, como Estado, a relação entre Portugal e esses países não está em causa do ponto de vista económico e diplomático. Eles também certamente... Não está? Aliás, eles já se pronunciaram, vários deles, também não querem que eu ganhe. Mas não são eles que votam, é o povo português. Claro que sim, mas se o senhor ganhar, não está mesmo. O Estado português sabe que do ponto de vista diplomático, do ponto de vista económico, nós temos que pôr o interesse do país acima de qualquer outra coisa. E isso significa o quê, André? Essa é uma coisa. Outra é nós darmos-nos, do ponto de vista do exemplo e das relações de Portugal, com ditaduras e tiranias, ou queremos os melhores exemplos. Eu prefiro exemplos de democracia. Mas não se comprometeu. Não se comprometeu. Vai ou não representar o Estado numa cerimónia? Com certeza. Isto não está em causa. Não está em causa. Isto não está em causa. É que não estava claro ainda. Está claríssimo. As pessoas que me conhecem, que conhecem o meu pensamento, sabem que uma coisa é dizer a verdade. Olha, eu nunca deixaria, Clara de Sousa... Ou seja, o Presidente André Ventura será mais contido do que o candidato André Ventura. Olha, o Presidente André Ventura nunca fará uma coisa. Nunca irá a outro país deixar-se humilhar. Nunca irá a outro país deixar que humilhem o Estado português, como Marcelo Rebelo de Sousa fez em Angola. Aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez em Angola, deixando um Presidente chamar-nos esclavagistas, colonialistas, ladrões... Saindo lá a rir-se aos abraços com o próprio, foi uma vergonha, não foi para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Foi uma vergonha, uma humilhação a todos os portugueses. Agora eu pergunto, querem eleger um Presidente tipo António José Seguro, que certamente vai ser outro vassalo e outro amém a essas tiradas todas, ou querem alguém que por uma vez, desde o 25 de Abril, vos defenda? Que defenda Portugal e os portugueses, que não tenha medo. E onde, Clara de Sousa, houver ataques a Portugal e aos portugueses, eu estarei lá para defender Portugal e os portugueses. Era isso que os nossos presidentes deviam ter feito. Os nossos antigos combatentes, os nossos militares, os nossos retornados das antigas províncias ultramarinas mereciam essa defesa, mereciam essa luta, não mereciam a traição a que foram votados nos últimos anos. No domingo há uma escolha, infelizmente não tivemos tempo para falar de outros temas que também eram importantes, mas são opções que se tomam. No domingo há uma escolha, não é apenas sobre ganhar ou perder. Se tiver um resultado mais
mais alto do que o Chega teve nas legislativas. O que é que muda concretamente na sua atuação política a partir de segunda-feira? Eu percebo a questão, mas eu não estou mesmo focado nisso, Clara de Sousa. Eu estou focado em vencer eleições e, sobretudo, em dar ao país a imagem de que precisamos de um presidente diferente e não de um presidente como temos tido nos últimos anos, que na verdade seja uma espécie de refém, de uma marioneta refém dos interesses instalados. É nisso que eu estou focado, foi por isso que eu fiz a campanha toda baseada em temas que interessavam às pessoas, mesmo em temas que às vezes não são tão discutidos, como a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres, da questão da violência doméstica e, obviamente, de temas que me são caros, como o combate à corrupção, da questão fundamental da falta dos jovens, de precisarmos dos jovens em Portugal. Eu não vou olhar para os resultados do domingo como um exercício de tática partidária. Eu vou olhar para os resultados de domingo sabendo se o povo me deu a confiança de ser Presidente ou não, primeira questão. Segunda, qual foi a extensão dessa vitória ou dessa derrota. Não há vitórias antecipadas. E também num terceiro dado importante, que é se conseguimos, talvez pela primeira vez, mobilizar as nossas comunidades lá fora, as comunidades portuguesas, para saírem de casa e votar, porque apesar de não quererem que eles votem e de estarem a limitar o voto, eles são muito importantes nessas coisas. Mas um resultado forte serve para fechar um ciclo ou para abrir um outro? Um resultado forte serve sobretudo para abrir os olhos do sistema político e serve sobretudo para abanar o sistema político em que estamos, que se deixou entrar num marasmo absoluto em que todos são coniventes com todos, em que ninguém Quem são todos? quer... O sistema político, sobretudo dos dois partidos principais, que fez disto uma espécie de proteção mútua uns aos outros para que nunca ninguém seja responsável. Repare que mesmo agora, no meio desta tempestade, só para terminar, no meio desta tempestade, como tínhamos tido com os incêndios, falamos muito em novas comissões técnicas, as pessoas acabam de morrer, acabam de perder a sua vida, o seu património. PS e PSD dizem sempre a mesma coisa. Mais um estudo, mais uma comissão, mais não sei quantos taxos para tipos do PS e do PSD irem estudar durante... Acha que não ajuda a resolver nada? Nós precisamos de um presidente que diga assim, mas senhores, tem que haver responsabilidade. E responsabilidade significa que, se no meio de crises há pessoas que não as sabem gerir, têm que ser responsabilizadas. E significa também que quem aproveita crises, ou mesmo fora de crises, para roubar o país, nós temos que ser firmes e temos que garantir que essas pessoas são punidas. André. Eu quero ser o presidente que dá um murro na mesa, um abanão no sistema político. Confiem em mim. André Confiem em mim. Ventura, muito obrigada. Foi a sua última entrevista. Muito obrigada por ter estado